Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus, ele é glorioso. E dentro de suas esferas de autoridade, a administração do reino de Deus aqui na terra faz com que homens recebam a autoridade de Deus, mesmo em um governo do Antigo Testamento e teocrático, homens recebiam de Deus leis, estatutos e mandamentos que eles transmitiriam ao povo e esses decidiam ser fiéis a Deus, para que a mão de Deus, a bênção de Deus, o rosto de Deus estivesse contemplando a vida do povo e o povo fosse abençoado e a glória de Deus se revelasse nos homens. Dentro desse governo étnico de uma nação, da nação de Israel, vimos o fracasso e a decadência moral e espiritual do povo de Deus, o que deu a oportunidade, dentro do próprio plano de Deus, que o reino de Deus agora viesse não apenas com aparência de nação ou uma aparência exclusivista, como está ainda impresso no coração de judeus ortodoxos, mas a igreja do Senhor, o reino de Deus, não com aparência humana, deu autoridade. E agora nós somos a nação sacerdotal, nós somos a propriedade exclusiva de Deus e recebemos de Deus a autoridade da palavra para multiplicar as bênçãos da fé de Abraão para o mundo todo. Por causa dessa decadência da nação de Israel, a esfera de autoridade também foi distribuída e transmitida para outros níveis. Então, nesse vídeo, nós veremos as 4 esferas de autoridade de Deus que ajudam a conter o pecado e a conter a impiedade e conduzir os homens ao reino dos céus. A primeira esfera de autoridade é a autoridade governamental. Essa autoridade governamental, segundo Romanos, no capítulo 13, versículo 4, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigo do que faz o mal. Esse ministro de Deus, ele não é um pregador do evangelho. É um ministro que tem o poder e a autoridade da espada para prender, para valorizar os civis que fazem aquilo que é bom, mas também para punir e castigar aqueles que fazem o mal. Esses ministros de Deus são uma autoridade de Deus colocada em meio à sociedade para conter o avanço do mal, que a cada dia se multiplica. Então Deus está distribuindo a autoridade e Ele é o governante das nações e a vontade de Deus para o mundo é que todos possam estar de forma civilizada, vivendo em paz. Por isso que a orientação também do apóstolo Paulo é que nós venhamos orar por todas as autoridades e orar para que a sociedade ela tenha paz. O apóstolo Pedro confirma essa autoridade bíblica em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14, quando ele diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, se nós recebemos de Deus a graça de compreender como funciona o reino de Deus, nós precisamos entender que Deus ainda coordena o mundo através dos seus ministros, os homens e mulheres de Deus que são distribuídos em meio à sociedade para que tudo esteja em ordem, para que a paz reine no nosso meio. Mesmo reconhecendo a existência da corrupção, é preciso cada um de nós valorizarmos aqueles que trabalham para a segurança da nossa cidade, a segurança do nosso estado e a segurança do nosso Brasil. Estamos falando de mini-teocracias, de autoridade distribuída, e Deus está governando quando as pessoas se submetem aos limites e às leis que devem ser exercidas por esses que ministram essa autoridade que foram recebidas por Deus. A segunda esfera de autoridade dada ao mundo para a ordem e para conter o mal e a impiedade é a esfera doméstica. O princípio para o ensino da autoridade da esfera doméstica nós podemos encontrar em Efésios capítulo 5, em 1 Pedro capítulo 3, onde tanto Paulo como Pedro, eles falam de submissão. Essa palavra submissão, que é louvada por Pedro em 1 Pedro capítulo 3 e versículo 6, quando ele diz: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum mal. Essa submissão, tanto da mulher
como dos filhos para a autoridade do pai, reflete a própria autoridade de Deus sobre o seu povo, que era expresso no Antigo Testamento como a esposa de Deus. A esposa, ela é submissa ao seu marido, não como uma forma de punição pelo fato de Eva ter pecado, pelo contrário, mas como uma hierarquia de deixar ela sem aquela autoridade de tomar as decisões, mesmo considerando que ela influencia e está junto de tudo isso. Deus é um Deus que divide as coisas por hierarquia. E tanto a mulher está fora dessa responsabilidade, como os filhos. E eles dois se submetendo à autoridade do marido, que é uma autoridade divina e que, para isso ser uma verdade em sua casa, é preciso ele obedecer os princípios divinos. Então não é um lar de cristãos que frequentam igreja que esse lar verdadeiramente será um lar cristão, mas aqueles que obedecem esses princípios. Por isso, os princípios de autoridade, que são distribuídos na sociedade pelos ministrantes do governo, pela força, pelo poder de segurança, e dentro da esfera doméstica, pela autoridade do marido, trazem uma harmonia para conter o mal. E a educação vai entrando nos recônditos da alma e o ser humano passa a cada dia a desejar, e não apenas a desejar, mas a praticar em ser um cidadão de bem. A terceira esfera de autoridade distribuída por Deus para conter o avanço da impiedade e no mal do mundo é na esfera profissional. Nós encontramos o ensino bíblico sobre como devemos nos comportar como empregado ou como empregador em Efésios capítulo 6, dos versículos 5 ao 9, e em 1 Pedro capítulo 2, do 18 ao 20. Ambos os apóstolos falam que o empregado deve servir ao empregador, aquele que lhe deu o emprego, não como aos homens, mas como que servindo a Cristo. Ao passo que o empregador, ele deve conduzir e administrar o seu espaço de trabalho, assim como Cristo, ele administra o próprio povo de Deus, como Cristo administra a igreja. Então nós estamos vendo laços de amor que são distribuídos em meio à sociedade, porque a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa e que é agradável, é que todos os homens estejam bem, que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, que todos os homens conheçam a Cristo, que o conhecimento de Cristo venha a ser expandido e aspergido por toda a vida. E quando isso é colocado na prática, as verdades de Cristo, que são poderosas para libertar, transformam o ambiente completamente. Essa é a manifestação da sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6, do 5, vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E Pedro vai um pouco mais além, em 1 Pedro capítulo 2, do 18 em diante, quando o nosso empregador é até uma pessoa que não se comporta como deveria se comportar. Ele diz no versículo 18, vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso também é agradável a Deus. O que o texto não está dizendo é que Deus quer nos colocar numa situação de sofrimento porque isso vai agradar a Deus. Não é isso. O que Deus está dizendo é nos lembrando de uma consciência de que somos servos de Deus e de que o mal, mesmo ao nosso patrão, ao nosso superior, que nos pratica o mal, não pode sair de nós. Porque como nós influenciaríamos e que glória nós teríamos se apenas nós fizermos aquilo que é bom àqueles que nos fazem o bem. Por isso que a lei de Deus, ela é, às vezes, bem difícil de compreender e de pôr em prática, porque a lei de Deus é amor e amar os maus e os inimigos. Por isso, Jesus Cristo, em Mateus 5, do 11, ele diz que nós temos que nos alegrar quando nós formos injuriados, perseguidos, maltratados e caluniados por amor do Senhor. Exultai e alegrai-vos neste dia, porque é grande o vosso galardão nos céus. Dentro dessas três esferas, a civil, a doméstica e a profissional, se nos comportarmos como verdadeiros homens e mulheres de Deus, as bênçãos de Deus serão constantes na nossa vida, mesmo quando há sofrimento, e o nome do Senhor será glorificado.
A quarta e última esfera de autoridade de Deus distribuída dentro de uma esfera, de uma coletividade, para a boa administração, para conter o mal e a impiedade, para levar a educação, o crescimento e o amor mútuo, é na esfera religiosa. Dentro da esfera religiosa, Deus deu à Igreja do Senhor a autoridade aos ministros, aqueles que foram levantados para reger, para conduzir, para guiar e para cuidar o povo de Deus, dando comida, dando água e também trazendo a vara, ou seja, trazendo a disciplina para conter os corações e as mentes cativas e submissas à lei de Cristo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, ele diz aos presbíteros, que são os idôneos, os sábios, que são os homens da palavra de Deus, aqueles que cuidam do povo de Deus, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Traz a responsabilidade do ministro em cuidar da vida espiritual, emocional, intelectual, tendo por base as Sagradas Escrituras como cajado e vara, para que o povo de Deus aprenda e compreenda qual é a vontade de Deus e fugirmos de um evangelho atual em que é substituída agora a vontade de Deus pela promoção de buscar a nossa vontade diante de Deus. Muito mais gloriosa do que a nossa vontade, que nem sabemos orar como convém, é buscar compreendermos a vontade de Deus. E o ministro, o presbítero, o pastor, o líder cristão, ele tem essa responsabilidade de imprimir no povo de Deus a vontade de Deus para que o povo decida ser obediente ao Senhor. Foi assim que Josué, no capítulo 24, propôs ao povo se eles iriam permanecer na idolatria ou iriam se converter ao Senhor. Josué disse bem claro: eu e minha casa, esfera religiosa, serviremos ao Senhor. E dentro dessas 4 esferas, Deus está em sua mini-teocracia regendo cada um de nós. E quando nós nos submetemos a esses líderes, nos submetemos a esses homens e a essas autoridades de Deus, a nossa vida tem uma harmonia gloriosa e Deus se faz presente para fazer maravilhas. Mas ele continua dizendo: não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao Senhor. Veja que para o líder cristão é muito mais importante ele saber ser despenseiro para administrar aquilo que não é seu, do que ele pensar que o povo de Deus pertence a ele e começar a proferir palavras de orgulho e de soberba como: quem manda aqui sou eu. Quando um líder cristão ele passa a entender que quem manda é ele não mais irá promover a vontade de Deus. O que irá ser promovido é a sua vontade. E, consequentemente e naturalmente, a Bíblia será substituída pela tradição e pela vontade humana, quer seja antiga ou quer seja nova. E aí os problemas são gerados pelo próprio líder, aquele a quem deveria conduzir o povo para perto de Cristo e não apenas para perto de si. Veja a grande importância e autoridade que o líder cristão recebe, porque ele é um sacerdote das coisas espirituais. Enquanto o governo, ele traz a espada para trazer a segurança, enquanto o marido, como sacerdote do lar, administra esposa e filhos, enquanto o profissional, o empresário, ele administra a sua empresa para que haja produção e haja prosperidade, o pastor, o presbítero, o líder cristão, o homem da igreja, o sacerdote escolhido por Deus, ele, através da palavra de Deus e da oração, ele conduzirá o povo de Deus a uma vida de santificação, porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos santos, assim como Deus, o nosso Senhor, é santo. Em um período anterior, Deus concentrava a autoridade em um homem. Deus distribui essa autoridade em 4 esferas e, por um adiamento da forma antiga de reino de Deus, em cujas promessas se cumprirá no milênio, é o reino davídico, essa forma de governo que Deus adiou e não manifestou ela completamente agora,
ela está agora em uma situação em que a presente forma de governo, que é a igreja, se fundirá a esta outra forma de governo, que é o governo teocrático da vara de ferro, que o nosso Senhor Jesus Cristo sujeitará todas as nações do milênio. Todas as coisas se completarão no juízo. E até nessa presente era, quando todas as coisas forem completas, Cristo se sujeitará ao Deus Pai. E agora o Cristo que reina sobre a igreja cumprirá as promessas feitas a Abraão e a Davi. Todas as famílias da terra serão abençoadas pelo governo de Cristo. E essa fundição trará simplesmente a completude do povo de Deus. Aqueles que não faziam parte da aliança primária, agora como um enxerto em uma árvore, que era a árvore escolhida, a árvore eleita, fazem parte do mesmo povo de Deus. Veja como é interessante quando Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 27 e 28, fala sobre essa sujeição de Cristo a todo o plano de Deus, em que tudo se tornará completo nele. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho lhe se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus deu toda a autoridade do juízo e do governo a Cristo, e essa autoridade que está em Cristo, Deus agora vê Cristo olhando para ele e se sujeitando a ele, porque ambos são a mesma pessoa. O plano de Deus ele é perfeito. Se queremos ter uma vida que venha de fato valer a pena, é preciso respeitar a autoridade governamental, é preciso respeitar a autoridade dentro da esfera na família, respeitar a autoridade dentro da esfera profissional, no trabalho, e respeitar a autoridade dentro da esfera eclesiástica, ou seja, na igreja. E se cumprirá toda a palavra de Deus no meio do povo, dos seus súditos que se submetem à sua vontade. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo por isso. Você pode seguir outros vídeos que nós falamos dentro desse assunto também, como a aliança de Deus explicada no Novo Testamento, a transição da antiga e da nova aliança. Então não deixe de fazer uma maratona em nossos vídeos, no nosso canal Bíblia de Fato. O nosso objetivo é expor a palavra de Deus conforme a Bíblia promove. E isso nós temos aí uma grande tarefa árdua, mas o Espírito Santo nos ajudará a conduzir este trabalho quando nós nos submetermos sempre à sua vontade e ao seu querer. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Não se esqueça de nos ajudar compartilhando, deixando o seu comentário, o que você achou sobre isso. E também, se você desejar ser membro do canal Bíblia de Fato, faça isso também. Você estará contribuindo com o reino de Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.